o novo fetiche leninista do New York Times. Como parte da recente celebração do centenário golpe comunista na Rússia, o Século Vermelho, o jornal publicou no dia 8 de agosto um artigo de um certo Fred Strebeig, um professor associado dos departamentos de estudos ambientais e de inglês da Universidade Yale, chamado Lenin's Eco Warriors. O tema do artigo é que, sim, os comunistas russos torturaram e massacraram dezenas de milhões de seus próprios cidadãos, escravizaram o resto em um inferno totalitário e arruinaram completamente sua economia. Mas o lado bom é que eles foram precursores e um bom modelo para Sierra Club e Arts First. Raquel Carson e A.L. Gore. A União Soviética, que se estendia por 11 fusos horários, era o maior sistema mundial de reservas naturais protegidas. Vanglória-se Strebeig. Sem brincadeira. De que outro modo alguém definiria milhões de acres na Sibéria? Os capangas de Lenin criaram um tumulto genocida para eliminar todos os suspeitos de oposição, principalmente entre o clero. As igrejas que tiveram permissão de continuar eram controladas por agentes da KGB, disfarçados como padres, de acordo com Yuri Maltsev, que trabalhou como conselheiro para Mikhail Gorbachev. No entanto, Strebeig escreve que os padres santificavam as florestas da União Soviética e louvavam o próprio Lenin como um antigo entusiasta por caminhada e acampamento. Em outras palavras, ele teria caído como uma luva no clube da Universidade Yale ou no refeitório do New York Times. Strebeig soa quase eufórico em sua descrição de um suposto movimento conservacionista comunista na União Soviética. A verdade contra o New York Times. O New York Times tem mentido ao público americano sobre a União Soviética por muito tempo. Nos anos 30, quando 25 mil ucranianos morriam de fome por dia, o correspondente do New York Times em Moscou, Walter Duranty, desinformou seus leitores dizendo que não há fome e nem é provável que haverá. New York Times, novembro 15, 1931. Qualquer informação sobre fome na Rússia é propaganda maligna, escreveu o lacaio dos soviéticos que foi agraciado com o prêmio Pulitzer por sua reportagem. New York Times, 23 de agosto de 1933. O próprio Stalin agradeceu publicamente Duranty por seu trabalho. Para sua vergonha eterna, o comitê do Pulitzer se recusou a rescindir o prêmio dado a Duranty quando uma campanha foi feita nesse sentido em 2003. Então, não é surpresa que o atual New York Times, escrevendo sobre o meio ambiente na União Soviética, seja mais falso jornalismo. Depois do colapso do comunismo no começo dos anos 90, o mundo foi finalmente capaz de pesquisar as antes fechadas e totalitárias sociedades comunistas como a da União Soviética. O que nós aprendemos sobre o meio ambiente sob o comunismo foi exatamente o oposto da tola versão vermelha do País das Maravilhas retratada pelo professor Strebeig. Um livro chamado Ecocide in Teus diz que, por volta do começo da década de 90, 75% das águas de superfície estavam poluídas e 25% era não tratada. A poluição do ar era de pior intensidade do que em qualquer lugar do Ocidente. Era tanta a fumaça expelida das fábricas soviéticas que os trabalhadores não podiam nem mesmo ver seus colegas no local de trabalho. E a média de vida útil dos soviéticos tinha declinado. A poluição da água foi catastrófica na União Soviética. Todos os peixes do rio Oka estavam mortos em 1965, com similar mortandade de peixe acontecendo nos rios Volga, Ob e Yenisei, Ural, e nos afluentes do rio Duina do Norte. As fábricas descarregavam seus detritos sem qualquer tipo de controle de poluição. A população de esturjões foi tão devastada pela sobrepesca que os soviéticos fizeram experiências com caviar artificial. Décadas de resíduos não tratados fizeram do mar Cáspio esgoto rançoso. O rio Volga ficou tão poluído que os vapores tinham placas proibindo os passageiros de atirar cigarros na água por medo que o rio carregado de produtos químicos pudesse se incendiar. O professor Strebeig começa seu artigo falando do impoluto Lago Baikal. Ele não era tão impoluto sob o leninismo. Fábricas despejavam centenas de milhões de galões de detritos no lago por décadas, e esgoto sem tratamento era despejado em todos os afluentes do lago.
Havia grandes ilhas de detritos flutuando ao longo do lago, uma das quais tinha 18 milhas de comprimento e 3 milhas de largura, segundo um registro do começo da década de 90. Semelhantes catástrofes ambientais ocorreram em todos os países dominados pelo Império Soviético durante o século XX. Na Tchecoslováquia, a terra em algumas áreas estava intoxicada em mais de 30 centímetros de profundidade, devido a décadas de uso excessivo de fertilizantes. O ar em alguns lugares era tão sujo que poderia se sentir pelo paladar. Na Alemanha Oriental, 80% da água de superfície estava fora dos limites para natação, pescaria ou para ser bebida, e 1/3 de todos os lagos foram declarados biologicamente mortos por causa do todo esgoto sem tratamento despejado neles por décadas. Mais uma vez, o New York Times se mostra como o grande Pinóquio do falso jornalismo mundial.